Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Essa semana foi aprovado o projeto de lei 7.596 de 2017, ainda de 2017, que define os crimes de abuso de autoridade, A nova lei colocada para a sanção presidencial vem substituir a 4.898 de 1965, ou seja, a atual em vigência é que foi produzida exatamente um ano depois do golpe militar, Minimamente dá para se desconfiar das intenções e eficácia da norma atualmente em vigor e as razões até porque já passou da hora de se fazer essa substituição. Bom, o trâmite da nova lei se deu no Senado e na Câmara, onde foi finalizado. Inclusive, embora não tenha sido unânime no Congresso, foi aprovado o projeto sem destaque por votação simbólica. Ou seja, mesmo que não tenha sido votado diretamente em plenário pelos 513 deputados e pelos 81 senadores, seguiu o trâmite regular quando a maioria é tranquila e comum para aprovação. Então, estando para a sanção presidencial, Bolsonaro tem agora 15 dias para expressamente sancionar a lei na sua integralidade ou, em caso de silêncio, pelo mesmo prazo, Isso também vai importar na aquiescência do Poder Executivo. Ou ele pode ainda vetar a lei nesse prazo, Seja total ou parcialmente, indicando os artigos, parágrafos, incisos, alíneas, que na forma autorizada pela Constituição indique algum tipo de incompatibilidade constitucional, alguma inconstitucionalidade, como se diz, ou que seja contrário ao interesse público. Veja, pelo que eu ando lendo pela imprensa, pelas redes sociais, parece que não há nenhum questionamento sobre suposta inconstitucionalidade da lei aprovada, seja pelo seu aspecto material, seu conteúdo, ou quanto à forma correta de aprovação no Congresso. No entanto, no que se refere à conveniência da lei, o interesse público, aí são inúmeras as críticas ao seu conteúdo. E o que para mim são críticas infundadas e mais próximas da manutenção de um modelo abusador, ou pelo menos, como condição de possibilidade para que autoridades públicas usar além do que foi permitido, sem nenhuma responsabilização posterior mais efetiva. Sendo fruto de uma ignorância do texto, ou mesmo até de má fé, algumas vozes públicas têm se levantado contra a nova lei. Ora alegando que prejudicará a investigação ou punirá aqueles que investigam o crime, no caso, especificamente a polícia, ou que prejudicará ou impedirá que o Ministério Público exerça sua atividade com autonomia, liberdade, seja requerendo medidas cautelares, denunciando investigados, enfim, todos os atos da promoção penal, E há ainda aqueles que dizem que o juiz estará constrangido em julgar, pois ele estará em risco de, com uma interpretação indevida no momento de sua decisão, ser assim responsabilizado por tal motivo, Aquilo que vão chamar de crime de hermenêutica, uma expressão usada aí. Agora, lamentavelmente, tudo isso é uma grande mentira. E faço essa afirmação respaldada no próprio texto da lei, Eu respaldo essa afirmação na própria lei atacada. Como já tive a oportunidade de escrever antes, e eu repito, eu desafio a qualquer pessoa a apontar no texto da lei onde se encontram essas ameaças à polícia, ao Ministério Público, aos juízes, à segurança pública ou à garantia do processo, Enfim, que já não sejam aplicados, ou pelo menos deveriam ser, por força de decisões dos tribunais.
e que agora foram normatizadas para a maior segurança dos cidadãos, né? Lamentavelmente, nós temos uma cultura muito imprópria que julga sem conhecer dos fatos, emite pareceres sem sequer que se faça uma simples leitura de 5 minutos sobre o que se ataca, né? Nós somos muitas vezes conduzidos e levados, como diria Kant, como gados domésticos, e às vezes por ardilosas manifestações corporativistas, que no final das contas mais tem a nos prejudicar do que propriamente nos defender, né? Enfim, a quem interessa abusar da investigação, do direito de ação ou do processo, senão a quem já tem essa prática ou pretende ter, ou se resguarda de possíveis desvios futuros, caso venha a cometê-los. Ser contra uma lei que defende os direitos de cidadania, que não afetam em nada a investigação ou o processo, das duas uma. Ou é falta de conhecimento do que se trata, ou pior, trata-se de desonestidade, né? Desonestidade intelectual, como já tivemos oportunidade de falar. Nos dois casos, eu sugiro a leitura da lei, que vou até aproveitar a oportunidade de deixar aqui nos comentários do Facebook o link para que seu acesso seja feito a quem tem interesse, indicando de pronto os artigos 9º ao 38, onde estão previstos os crimes e as penas correspondentes. Vai ficar lá para leituras e comentários, se alguém pretender fazê-lo. No mais, eu só acrescento que, apesar dos ataques, se trata de uma lei modesta nas suas pretensões, mas politicamente é possível de ser aprovada no momento, né? E como política requer essa objetividade racional, é o que podemos agora esperar. Muito embora, mesmo assim, ainda que modesta e bastante limitada em suas expectativas, né, a lei vem sofrendo ataques não só daqueles interessados em uma autodefesa, né? Portanto, essas restrições em nada têm de proteção ao Estado democrático e de direito ou à proteção social. Como disse, infelizmente, parte dos ataques vem dos próprios beneficiados desse diploma, os cidadãos, grande parte produzido por total desconhecimento do que se trata a lei, grande parte sem conhecer o teor da lei, né? Ataques direcionados de maneira ideológica, irracionalmente, ou sendo utilizados por pessoas, como falei, mais ardilosas na luta por interesses próprios, de seus grupos, interesses corporativistas. Enfim, deixo a lei aos comentários, a quem pretender, e uma boa semana para todos.